Boa noite, família Efeito Jesus. Antes de começarmos essa oração, já curta este vídeo, se inscreva no canal e permaneça comigo até o final. Porque Deus tem uma mensagem viva e atual para o seu coração. Nada aqui é por acaso. Se você chegou até este vídeo, é porque o céu já começou a se mover ao seu favor. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez o seu coração esteja sobrecarregado por preocupações que ninguém mais vê. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E hoje Ele se aproxima de você por meio desse vídeo. Vivemos dias acelerados, cheios de informações, cobranças e pressões. Mas Deus nunca mudou. Ele continua sendo refúgio, força e socorro bem presente na angústia, como está escrito em Salmos 46:1. É nesse lugar de refúgio que a oração nos conduz. Hoje não estamos aqui apenas para ouvir palavras bonitas. Estamos aqui para silenciar a alma, alinhar o coração e permitir que Deus fale conosco. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Respire fundo agora. Descanse sua mente. Abra seu coração. Porque quando escolhemos orar, escolhemos confiar. E a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração não é um ritual vazio nem um hábito religioso automático. Ela é relacionamento, é intimidade, é acesso direto ao coração de Deus. A Bíblia nos ensina que podemos nos aproximar com confiança do trono da graça para receber misericórdia e auxílio no tempo oportuno. Hebreus 4:16. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, nunca viveu sem oração. Ele se retirava para lugares solitários para falar com o Pai, como está escrito em Lucas 5:16. Isso nos mostra que força espiritual não nasce da pressa, mas da comunhão. Os discípulos perceberam algo profundo. Eles viram milagres, sinais e autoridade, mas pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Eles entenderam que a oração é a fonte de tudo o que é verdadeiro e duradouro. Na oração, Deus ajusta a nossa visão. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha primeiro dentro de nós. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Quando oramos, lançamos sobre Deus aquilo que pesa. A Bíblia nos orienta: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. A oração nos ensina a descansar, mesmo quando o cenário ainda não mudou. A oração também revela intenções escondidas no coração. Quando nos colocamos diante de Deus, Ele ilumina áreas que precisamos ajustar, pensamentos que precisam ser renovados e sentimentos que precisam ser curados. A palavra diz que o Senhor sonda o coração e prova os pensamentos, conforme Jeremias 17:10. É na oração que aprendemos a ouvir mais do que falar. Muitas vezes entramos apressados, cheios de pedidos, mas Deus deseja nos ensinar a silenciar para escutar sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus em João 10:27, mostrando que a intimidade gera sensibilidade espiritual. A oração também nos protege de decisões precipitadas. Quando buscamos a Deus antes de agir, evitamos caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas levam à dor. A Bíblia alerta que há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o fim deles é a morte, como está em Provérbios 14:12. Ao orar, Deus fortalece nossa identidade. Passamos a lembrar quem somos nele, e não no que o mundo diz. A palavra afirma que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8:16, e essa certeza nos dá segurança mesmo em meio às lutas. Por isso, a oração não é perda de tempo, ela é investimento eterno. É ali que Deus nos prepara para o que ainda não vemos, mas que Ele já planejou, como está escrito em Jeremias 29:11, quando o Senhor declara que seus planos são de paz e não de mal. Chega um momento em que a oração deixa de ser apenas pedido e se torna entrega. Assim como Jesus orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Nesse lugar, a fé amadurece e o coração aprende a confiar. A oração persistente fortalece o espírito. Jesus ensinou que devemos orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Mesmo quando parece que nada acontece, Deus está trabalhando no invisível. Quando você ora,
o medo começa a perder espaço. A palavra declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1. A oração traz coragem onde antes havia insegurança. A Bíblia nos lembra que Deus age até no silêncio. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Mesmo quando você não entende, Ele continua no controle. A oração não elimina todas as batalhas, mas garante companhia. Prisões se abriram enquanto pessoas oravam. Atos 16:25-26. Pecados foram perdoados quando houve arrependimento sincero. Salmos 51:17. E milagres aconteceram quando a dependência foi total. Quanto mais você ora, mais sua fé se torna firme. A fé não nasce do acaso, ela cresce pela comunhão com Deus. A palavra ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. Na oração, Deus nos lembra de suas promessas. Promessas que não falham, não expiram e não dependem das circunstâncias. A Bíblia declara que nenhuma promessa do Senhor falhou, todas se cumpriram, como está em Josué 21:45. Mesmo quando o cenário é contrário, a oração sustenta a esperança. Ela nos faz olhar além do que os olhos veem. Andamos por fé e não por vista, diz 2 Coríntios 5:7, reforçando que a confiança em Deus vai além da lógica humana. A oração fortalece o espírito para suportar o dia mau. A palavra nos orienta a vestir toda a armadura de Deus para resistir nos dias difíceis, conforme Efésios 6:13, e a oração é parte essencial dessa armadura. Quando você ora, Deus renova suas forças. A Bíblia promete que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias e não se cansam, como está escrito em Isaías 40:31. Essa renovação nasce na presença dele. Agora, receba a paz que vem do céu. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Que essa paz invada sua casa agora. Descanse sabendo que Deus ouviu essa oração. Ele não ignora nenhuma lágrima e não despreza nenhum clamor. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Salmos 34:6. Faça da oração um estilo de vida. Ore ao acordar, ao decidir, ao agradecer. A palavra nos ensina a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Porque quem ora permanece conectado ao céu. Mesmo à noite, entregue seus pensamentos a Deus. A Bíblia diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Leve essa certeza com você. Deus caminha à sua frente. Ele endireita caminhos tortuosos e abre portas que ninguém pode fechar. A palavra afirma que o Senhor vai adiante de você, conforme Deuteronômio 31:8. Mesmo quando você não percebe, Deus está te guardando. Ele guarda sua entrada e sua saída, agora e para sempre, como diz Salmos 121:8. Essa proteção não dorme, não falha e não se cansa. Que seu coração aprenda a descansar em Deus todos os dias. Jesus nos convida a lançar sobre ele nosso cansaço, dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Conforme Mateus 11:28. Que a oração se torne seu primeiro refúgio, não o último recurso. Porque o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade, como afirma Salmos 145:18. E se essa oração falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e escreva nos comentários uma palavra de fé ou seu pedido de oração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você.